A gente se liga porque a gente vai começar agora um bate-papo muito bacana. Você aí de casa sabe quais cuidados deve tomar antes de encarar um passeio mais radical, uma subida, uma trilha? Às vezes a gente fala, não vou subir o Morro do Moreno, aproveitar o fim de semana, né? Mas tem que tomar cuidado, tá, gente? Tem que tomar cuidados específicos. A gente lembra, claro, aí do caso recente da carioca Juliana Marins, né, que morreu depois de 4 dias desaparecida em uma trilha na Indonésia. Todo mundo acompanhou o resgate dessa jovem aí com muita angústia, né, e toda essa situação acende um alerta muito importante, né? Por que a gente tem que estar atento quando a gente vai fazer um passeio? O passeio dela foi mais intenso, né? Foi um passeio mais difícil, mas até em subidas que a gente considera que não são tão difíceis. Olha, são riscos de quedas, desidratação, falta de sinalização, que algumas dessas trilhas, né, não são sinalizadas corretamente, e até mesmo o uso incorreto de equipamentos estão aí entre os principais perigos que os trilheiros enfrentam, mesmo em locais bastante conhecidos. Aqui no estado não é diferente não, tá? A gente tem trilhas lindas aqui no Espírito Santo, que são muito procuradas, mas que também exigem atenção redobrada. Para a gente responder essas perguntas e dar orientações valiosas para quem gosta de se aventurar, deixa eu já sentar aqui com o Capitão Zanetti, do Corpo de Bombeiros aqui do estado. Capitão, bom dia para você. Bom dia, é um prazer estar aqui para a gente poder fazer esse bate-papo com vocês. É um alerta muito importante, né, Capitão? A gente que agradece a sua presença, porque quando a gente acompanha o resgate ali da carioca Juliana, a gente está falando de um vulcão, uma subida que é muito difícil, um terreno que é super desafiador, né? Acho que aqui no estado a gente não tem um terreno parecido como esse, mas o que a gente pode destacar aqui, Capitão, do Espírito Santo, que é também uma subida arriscada, uma aventura que exige atenção? Aqui no Espírito Santo, apesar de a gente não ter nenhum terreno complexo como esse do vulcão, a gente tem trilhas importantes buscadas pelos aventureiros. Temos como, por exemplo, o Pico da Bandeira, que talvez seja o mais desafiador por conta do tamanho do percurso, por conta da inclinação do terreno e também por conta do clima. As temperaturas lá em cima do pico, elas podem atingir até temperaturas negativas, então eles têm que se preparar bem para esse tipo de aventura. Temos também a trilha de Pedra Azul, que apesar de não ser um percurso tão grande, ele é bem escorregadio, então pode gerar algumas quedas que dificultaria a conclusão da trilha. Temos também a trilha do Frade e a Freira, em Cachoeira de Itapemirim, que lá existe bastante resistência física, porque é um percurso longo, bastante íngreme, em locais onde você não consegue ter nenhum tipo de apoio. E aqui perto, na Grande Vitória, os mais procurados são a trilha do Morro do Moreno, que apesar de ser uma trilha simples, de 1 hora conseguir finalizar esse tipo de trilha. Eu já fiz a trilha, né? Muita gente pega a mochila no fim de semana, né, Capitão, e fala, vou ali curtir o Morro do Moreno, leva adolescente, leva animal, mas tem que tomar cuidado, né? Temos que tomar cuidado porque já teve várias ocorrências pra gente de pessoas que se perderam lá. Sim. Apesar de ser uma trilha curta, ela tem um terreno acidentado e ali a gente não precisa se preocupar necessariamente com quedas de um terreno muito elevado, mas uma queda da própria altura pode gerar algum tipo de fratura e fazer com que essa pessoa, esse aventureiro, necessite de algum resgate. E temos também, aqui próximo, na Grande Vitória, a trilha do Mestre Álvaro, que é a trilha, assim, bastante procurada, com percurso longo. São bastantes trilhas, então é importante ressaltar que toda vez que for fazer esse tipo de percurso, tem que fazer o estudo do terreno. Não é uma trilha de única entrada e única saída, então é importante ficar atento quanto a isso na hora de se preparar para uma trilha. Vou passear em um desses pontos que o senhor falou no fim de semana, estou pensando em ir até mesmo com guia, alguns desses pontos disponibilizam guias. O que é importante eu levar, Capitão? O que não pode faltar ali na minha mochila? Então, assim, para esse tipo de aventura é importante fazer um cronograma, fazer um planejamento bem feito, ou seja, estudar a trilha, tentar utilizar algum tipo de aplicativo que hoje já existe no celular, com a rota de ida e a rota de vinda, que funciona inclusive offline, você não precisa ter sinal, desde que você faça essas plotagens antes de sair de casa. Informar familiares, isso é de suma importância, a hora que eu vou e a previsão de retorno. Porque
qualquer tempo que se percorra após esse tempo de previsão de retorno, já acende um alerta para os familiares. Equipamentos, que é isso aí que você perguntou, porque dentro da mochila é importante carregar água o suficiente, pelo menos para passar o tempo necessário de pelo menos a quantidade de tempo que você vai permanecer na trilha. Sim. Alimento, principalmente alimentos que são ricos em calorias, né? Então, assim, chocolate, barrinha de cereal, proteína. Barra de proteína. Levar sempre um equipamento que ele é simples de carregar e auxilia bastante nas buscas. Um apito, que ajuda a gente com efeito sonoro em caso de se perder durante essas trilhas. Então, ele não vai ele consegue poupar energia para não precisar ficar gritando. E simplesmente com o apito a gente consegue sinalizá-lo. É importante levar também algum tipo de casaco, alguma coisa do tipo, porque é um outro fator que deve ser levado em conta, o estudo do clima, ver se para esse dia específico que iremos nos aventurar nessas trilhas, o tempo está estável, não tem nenhuma possibilidade de mudança do clima. E é claro, sempre ter uma companhia, nunca ir sozinho para esse tipo de trilha. Necessariamente precisa ser um guia, nem sempre precisa ser um guia, porque nem todas essas trilhas nós temos guias preparados para elas. Mas vai enfrentar algum tipo de trilha, como a gente está vendo aí do Pico da Bandeira ou do Mestre Álvaro, que requer uma preparação maior, é de suma importância ter um guia experiente para poder a gente conseguir executar com sucesso esse lazer, né? Um guia preparado, né? Você está falando aí, estou lembrando muito da história do professor capixaba que ficou lá no Caparaó. Não sei se vocês lembram, a gente tem imagem aí, um resgate complicado, o capitão certamente deve lembrar, o professor Teodoro Dutra Júnior, ele ficou 4 dias perdido no Parque do Caparaó, na região sul do Espírito Santo, e foram mais de 100 horas desaparecidos. Ele se perdeu ali no momento em que ele estava subindo o Parque do Caparaó, e ele fala justamente ali depois, quando a gente acompanha as entrevistas dele, que ele ficou sobrevivendo ali na base de chocolate para aguentar esses 4 dias e até que a equipe do Corpo de Bombeiros encontrasse ele, né? Nessa ocorrência específica a gente conseguiu acessar essa vítima, né? Após 3 dias de buscas. Então, foi uma ocorrência, esse tipo de ocorrência em trilha são ocorrências complexas. Ele não estava em nenhum terreno acidentado, ele realmente só tinha se perdido. Entendi. E aí facilitou as nossas buscas, não foi necessário a utilização de nenhum tipo de equipamento, porque ele não estava em nenhum desnível. Ele parecia ser uma pessoa até preparada, porque ele se estabilizou, e essa é uma das informações que é importante quando a gente se perde nesse tipo de trilha, se estabilizar o mais rápido possível, parar de ficar andando em círculos, porque você acabando se afastando ainda mais da trilha principal. Melhor parar então de andar. Procurar no seu campo de visão um local seguro, onde você possa se estabelecer e ali economizar o máximo possível de energia. Se tiver lanterna, fazer uso da lanterna à noite como sinalização. Então, assim, a gente consegue ver ali que a lanterna ela consegue se propagar ao longo do terreno. Então, é um tipo que facilita encontrar essa vítima que está perdida. Ter em mãos, se possível, o apito, como eu falei, para ajudar no efeito sonoro. E é importantíssimo, hoje a gente tem a utilização da tecnologia ao nosso favor, né? Então, toda vez que a gente fazer algum tipo de trilha como essa, é importante a gente, se possível, carregar um carregador portátil. Verdade. E deixar ele apenas como emergência, não para utilizar no dia a dia, para utilização de rede social, algo do tipo. Não, aconteceu algo comigo, eu vou acionar o meu carregador portátil, vou tentar carregar o meu celular. Se por sorte conseguir ter algum tipo de sinal, primeiro fazer contato com a gente, né, através do número 93, e, se possível, mandar a localização. Perfeito. Facilita as nossas buscas e adianta, claro, o resgate dessa pessoa. Com certeza. Capitão, você está falando aí, a gente vai mostrar agora o relato da Mayla. A Mayla é uma capixaba, ela é trilheira, já se aventurou aí em todos esses pontos praticamente que a gente está falando aqui, as principais trilhas do estado. E ela compartilhou um pouco com a gente dessa experiência e dos cuidados que ela toma também nesses passeios. Diz aí, Mayla.
Faço trilha há alguns anos, mais de 5, 6. Já fiz algumas famosas aqui no estado, como Mestre Ávora e Morro do Moreno. E já viajei para outros estados também. Acho que a mais conhecida é o Pico da Bandeira. Sempre que eu vou fazer alguma trilha, principalmente pela primeira vez, eu me preocupo muito em pesquisar sobre o local, saber o nível de dificuldade, redobro os meus treinos na academia e procuro um guia experiente. Faço muitas perguntas, vou atrás de recomendação de pessoas que já foram. Enfim, acredito que esse assunto está muito em alta agora por conta da tragédia. O que faz a gente redobrar a atenção, nós, pessoas que gostamos de fazer trilha, mas também os lugares, os parques que recebem esse grupo de pessoas e principalmente os guias que precisam entender que cada pessoa tem seu ritmo diferente, uns mais devagar, outros mais rápidos, mas que o importante é que todos estejam em segurança e que ninguém pode ser deixado para trás. Obrigada, Mayla, por compartilhar a sua experiência com a gente. Importantíssimo, né? Não deixar ninguém para trás, ter um guia preparado. Agora, pessoal, vocês viram aqui que a gente levantou e que o nosso estúdio está cheio aqui. São equipamentos que o capitão Zanetti trouxe para a gente, que são usados normalmente em operações de resgates complexos, né? Como esses daí que a gente está falando. E eu estou impressionada aqui, tá? Com o peso da corda, a extensão da corda, e essa nem é a mais pesada, né? E o capitão Zanetti vai explicar aqui para a gente o que você trouxe, né? Que equipamentos são esses, capitão, que são utilizados nesses resgates? Muita coisa, hein? Eu trouxe basicamente alguns equipamentos aqui para demonstrar o peso, basicamente, que a gente precisa carregar nesse tipo de ocorrência. Eu trouxe um modelo de descensor, que é importante na hora de fazer a abordagem à vítima. A gente deixa ele conectado no nosso ponto de ancoragem. Ele, um equipamento que já consegue pesar, consegue ver o peso dele. É pesadinho. Isso aqui a gente utiliza minimamente 2 numa busca como essa. Então, assim, minimamente 2 e os nossos conectores, cada um com suas resistências. A gente tem conectores aqui que suportam até 4.000 quilos, como esse. Esse aqui, só esse aqui, só esse equipamento, 4.000 quilos. E outros equipamentos, como esse aqui, por exemplo, de 2.400 quilos. Caramba! Nossos equipamentos eles são bem robustos, mas ao mesmo tempo bem pesados. Sim. A gente carrega em torno, para uma busca complexa como essa, cada militar em torno de 40 quilos além do seu próprio corpo. Meu Deus. Então, o quanto nós devemos estar preparados. A gente tem aqui um exemplo de uma polia passanó, porque que é isso? As nossas cordas de maior comprimento são de 200 metros, hoje no Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo. Então, assim, para ocorrências que demandam um trajeto maior, a gente precisa fazer emenda dos cabos. Precisa juntar essas Exatamente. E essa junção ela é feita por uma corda em outra, faz um nó, e a gente precisa de um equipamento para facilitar a transposição desse nó. Olha, pesado também, hein, gente? Só o equipamento já é pesado. Imagina o peso das outras 2 ou 3 cordas, enfim. Por exemplo, a densidade dessa corda aqui ela é de 70 gramas a 100 gramas Vamos chegar perto aqui por metro. Uma corda como essa de 100 metros, ela pesa em média 7,5 kg a 10 quilos. Então, assim, para uma ocorrência que vai variar aí 200 metros, 300 metros, a gente está aí minimamente com 20, 22 quilos só de corda. E pensando que esse material é o mais leve que nós iremos utilizar, né? As ferragens, ela com certeza pesam mais. Vai pesando mais. E você está falando aqui do tamanho da corda, eu estou lembrando que no caso do resgate da Juliana, havia-se uma informação primeiro de que ela estava, acho que 300 metros, um pouco mais de 300. No fim das contas, ela foi deslizando. Sim. E aí, acho que foram mais de 600, né? Mais de 600 metros. Nossa, então e aí, pensando numa corda com densidade de 100 gramas, a gente teria ali, só para carregar a trilha acima, 60 quilos. É um peso considerável. É um peso considerável. E essa daqui é uma maca, né, que você trouxe pra gente. Essa maca aqui é mais utilizada exatamente para isso. É uma maca tipo envelope, que facilita a gente carregar e facilita o deslizamento dela na trilha. Ela é diferente daquela maca comum, que é a maca tipo cesto, maca rígida, onde tem quinas que podem agarrar em árvore, em raízes, qualquer coisa do tipo. Essa aqui é a mais utilizada para esse tipo de ocorrência. Como é que funciona? Envelope, por quê? Vocês botam a vítima aqui dentro? Basicamente, ela está aqui de cabeça para baixo para ela não enrolar. Se a gente virar ela aqui... Vamos virar aqui, deixa eu te ajudar. A gente vai colocar... A gente pode utilizá-la colocando a prancha rígida aqui, a pessoa estabilizada com a prancha rígida. Ela vai estar deitada aqui e depois a gente literalmente vai envelopá-la. Entendi, fecha. Protegendo de qualquer tipo de contato físico e facilitando o transporte. A gente tem as alças para poder carregar
em 4 pessoas, ou a gente tem a possibilidade de também fazer o rastro dessa maca. Como ela é lisa na sua parte de baixo, facilita esse tipo de arraste. Perfeito. Foi o que foi usado ali no caso da Juliana. Vocês podem botar, inclusive, aqui numa mochila, costas, exatamente. Né? A gente pode colocar numa Uau. mochila. E um equipamento, acho que de suma importância, esse que seria interessante para qualquer trilheiro ter, qualquer aventureiro ter, é um GPS de qualidade. Perfeito. Então, são esses equipamentos que a gente mais utiliza. Principais, né? A gente acabou praticamente nosso tempo. Eu estou aqui, gente, encantada. São muitos equipamentos e que demonstram aí como vocês também precisam estar preparados para esse tipo de resgate. É tudo muito pesado, né? E qual que é a dica principal em poucos segundos para quem quer fazer aí no fim de semana Eu acho que, uma trilha como essa? As principais dicas são aquilo que eu falei mesmo. Planejamento, tanto do tempo de percurso e o tempo clima, saber fazer o dimensionamento correto dos equipamentos que você vai utilizar, alimentação e água, e claro, procurar sempre um guia para poder te ajudar. Perfeito. Capitão Zanetti dando uma aula aqui pra gente. Nosso tempo acabou, infelizmente, capitão, mas obrigada pela participação e pela orientação de quem está em casa. Vamos encerrar juntos, então, o Tribuna Amanhã dessa sexta-feira. Obrigada pela participação, viu? Obrigada e até a próxima. Ó, beijão pra vocês. Cuidado nesses passeios, viu, gente? Sigam aí as orientações do capitão. Bom fim de semana. Quem for fazer trilha, atenção, cuidado, beijão e até segunda-feira. Tchau, tchau. Tribuna Amanhã. Oferecimento.